Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Hoje o papo é com o comandante, o homem das táticas e das estratégias, para falar sobre histórias de sua profissão e o momento atual do futebol brasileiro. Temos aqui Vinícius Eutrópio. Boa tarde, Vinícius. Que prazer em ter você falando com os gaúchos aqui no programa de Carrinho. Olá, amigos do programa de Carrinho. É um prazer falar com todos vocês. Agradeço o convite e tenho certeza que o papo vai ser bom. Também tenho certeza disso, Vinícius. E antes de entrarmos na beira do campo, vamos falar sobre os seus tempos de jogador, pois você era um volante de muita personalidade e habilidade. Relembre esse período, como foi o seu início e os clubes em que atuou. Eu joguei por praticamente 15 anos profissionalmente. Eu fui formado nas categorias de base do Cruzeiro, em Belo Horizonte, e depois no América, onde eu permaneci 8 anos. Disputei um Campeonato Brasileiro de Seleções pela Seleção Mineira. Coincidentemente, o time que foi campeão, a seleção daquele ano, foi a seleção do Rio Grande do Sul. Eu lembro do jogador assim bem badalado, na época era o Balalo, né? E dali eu fiquei no América, passei por Criciúma, 2 anos antes de ser campeão da Copa do Brasil, já aquele time que foi campeão catarinense. Integrei a equipe do União São João de Araras, que marcou a história. Aquele time tinha Roberto Carlos, Veloso, Éder Aleixo da Copa do Mundo, o Henrique, que jogou no Grêmio, e outros grandes jogadores. Nós saímos de uma Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois rodei mais alguns times, Novo Horizontino, indo no lugar do Luiz Carlos Goiano, que foi pro Grêmio, Inter de Limeira, o Ser Caxias, onde estava subindo ali na época o Washington Coração Valente, o Paulo Turra, Luciano, Rafael, Ademir, Cebolinha, outros grandes jogadores. Ficamos em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, foi uma boa campanha, muito boa. Voltei para São Paulo, depois estive 3 anos no Figueirense, fui capitão, fui campeão pelo Figueirense e encerrei minha carreira no Náutico, aos 33 anos. Falar das minhas características como jogador, eu me espelhava muito no Wilson Piazza, que jogou na Copa de 70, que aliava a técnica, né, uma categoria, jogar cabeça erguida, mas com muita força. Eu tinha muita força também. Basicamente fui capitão de todas as equipes que eu joguei, com exceção do Criciúma. É uma personalidade, uma vontade que me transformava muito durante o jogo. Calmo fora de campo, mas em campo com uma vontade, me sentia muita vontade para jogar a partir do jogo. A gente diz que aquilo era a minha praia. Muito interessante, então era uma característica assim, aliando técnica com muita vontade, com muita competitividade. Que bacana! E mais adiante eu vou lhe questionar se, como treinador, houve alguma possibilidade já de você trabalhar aqui no Sul. Pois, como jogador, como você comentou aí, já há experiência, aconteceu. Trabalhou aí no Caxias, jogou lá, então conhece um pouquinho mais propriamente das características aqui do nosso futebol gaúcho, do estilo do nosso futebol, que é todo peculiar. E Vinícius, nesse sentido aí, de uma carreira cheia de experiências e coisas bacanas atingidas, como que se deu a transição para técnico? A minha transição foi engraçada, né? Aos 33 anos ainda eu disputei uma final pelo Náutico contra o Sport. Até abrir um parênteses de curiosidade, o Rodrigo Caetano era o meia esquerda do Náutico. Eu brinco ele que ele me fez parar de jogar, né? Porque eu tinha que correr aos 33 anos para mim e para ele. Aí eu parei, né? Tive que parar.
Mas chegamos à final, perdemos essa final do terceiro turno pro Sport. E então o treinador chegou para mim e falou: Vinícius, preciso de você. O contrato estava acabando. Eu falei: sim, eu estou aí, posso ajudar mais o professor. Ele falou: não, mas dessa vez agora eu preciso de você ao meu lado, fora das quatro linhas. E era o treinador Arthur Neto. E eu pensei durante uma semana, falei: quer saber? Vou antecipar e vou sair na frente. Mas poucos anos para jogar, é uma oportunidade de ouro iniciar uma carreira como auxiliar técnico num clube de referência como o Náutico. Então eu já fui para o Náutico e já iniciei minha carreira junto com os meus amigos já que estavam jogando, já virei auxiliar técnico. Isso foi muito importante para mim. E fez muito bem. E hoje você tem 57 anos. E talvez o auge em termos de tamanho de clube tenha sido trabalhar inicialmente como auxiliar de Carlos Alberto Parreira no Fluminense e depois técnico efetivo da equipe carioca. Você acha que talvez possa ter tido a grande oportunidade cedo demais, haja vista que estamos falando de 2009? Foi um processo bem gradativo a minha mudança para treinador. Eu passei por todas as etapas, fui um jogador de base, depois disso eu fui um atleta profissional, depois eu parei, me formei em educação física, como eu citei anteriormente, iniciei a minha preparação como auxiliar técnico no Náutico. Posteriormente, o Arthur Neto, o treinador, recebeu um convite para o Atlético Paranaense. Eu fui com ele e fiquei no Atlético. E aí eu fui convidado para ser coordenador da base e ali nós montamos o DNA CAP Atlético Paranaense, né? Que hoje em dia faz tanto sucesso. Depois desses 3 anos na base do Atlético, eu retornei ao profissional, fui auxiliar técnico de grandes treinadores. Também tive uma passagem boa no Atlético dirigindo uma equipe B, como o Atlético faz, né, hoje com aspirantes. Já naquela época o Atlético fez basicamente em 10 jogos. Após 6 anos de Atlético eu saí, recebi um convite para o Fluminense e fui ser coordenador do profissional. Junto com o Branco nós montamos aquela equipe campeã da Copa do Brasil e vice da Libertadores. E aí sim, a partir de todos os processos estabelecidos, todas as etapas feitas, eu achei que eu já estivesse pronto para uma função de treinador. Saí pedi meu desligamento ao Fluminense, foi a primeira passagem minha no Fluminense, e aí fui então ser treinador do Ituano, em carreira solo, em 2009. E ali no Ituano, em 2009, o Parreira conheceu o meu trabalho de campo, no dia a dia de jogos, e resolveu retornar ao futebol, indo para o Fluminense, e fez um convite para que eu pudesse ser um auxiliar dele, né? Um co-treinador, como ele diz sempre. Você não é um auxiliar, você vai ser meu co-treinador. E com a saída dele eu assumi 2 jogos, né? Interinamente também, e acabei não tendo sequência. Eu acredito sim que tenha sido cedo para mim, uma oportunidade que eu estava preparado, mas não tinha a experiência que eu tenho hoje, a vivência de você realmente ser o treinador número 1 principal, né? Mas depois disso, sim, dirigi outros times, né? Uma carreira que eu reputo como vitoriosa, com basicamente todos os objetivos alcançados nos clubes ao longo dos anos. Com certeza, ainda vamos falar mais dos trabalhos que tu teve após o Fluminense, mas taticamente, Vinícius, como que tu gosta de ver uma equipe? Quais as principais características que ela deve ter? Eu como treinador, fui um jogador de meio campo. Eu prezo muito a qualidade técnica do jogador, uma dinâmica, gostar do jogo, a manutenção da posse de bola, ser competitivo, ser irreverente, buscar muitas finalizações, ter uma organização, mas não ser uma organização drasticamente engessado.
Eu acho que a gente não pode engessar muito o nosso jogador, não. Você tem que dar liberdade de pensamento, liberdade tática para ele. Uma organização básica é fundamental, mas vai muito da criatividade, da qualidade, desenvolver o melhor que cada um tem. No Brasil nós temos grandes jogadores. Eu sempre digo que o futebol brasileiro é como o basquete norte-americano. Se o jogador chegou ao nível profissional é porque ele passou por muitas etapas e muitas concorrências. Então ele tem qualidade sim, que cabe a nós, treinadores, desenvolvermos e resgatar e dar e tirar o melhor de cada um deles. Bacana. E dentro dessas características que tu gosta de uma equipe, a gente conversou sobre os trabalhos que tu teve ao longo da carreira. A gente falou aí até o Fluminense e ficou de comentar os trabalhos posteriores. Bom, dessas experiências após o Flu, quais as que mais te marcaram? Recentemente, você encerrou uma passagem de mais de 1 ano no Confiança do Sergipe. Ao longo aí, depois do Fluminense, foram muitas, né? Iniciando ali, depois com o Grêmio Barueri, que virou Grêmio Prudente, era um desafio. Eu fiz 80% do campeonato, montei a equipe, e essa equipe foi terceiro colocado no Paulistão de 2010. Depois eu tive um convite muito interessante na minha vida, que foi, na minha carreira importante, foi o Estoril de Portugal, no auge da periodização tática. O Estoril ali com um trabalho, posso dizer que inovador em Portugal, teve uma repercussão muito grande. O Estoril conseguiu todos os objetivos, acesso, venda de jogadores. Quem me substituiu foi o Marco Silva, que foi o meu ex-atleta, ex-capitão, né? Então ele me substituiu muito bem. Retornando, eu tive uma passagem muito boa pelo Figueirense, marcante, 1 ano de todas as conquistas, acesso à Série A, título catarinense no ano posterior. Depois do outro ano, um grande desafio, a montagem da Chapecoense de 2015, aquela Chapecoense que ficou 25 rodadas entre os 8, né, que classificou pela primeira vez na sua história para uma Sul-Americana, fase de internacional de grupos. Com aquele grupo, chegou-se à final da Sul-Americana, infelizmente houve o acidente, mas foi a base de todo aquele grupo. E depois de 2017 eu retornei a Chapecoense, né, para ajudar no resgate, na reconstrução da equipe. Tive uma experiência fantástica com o Santa Cruz. Conseguimos também, com poucos recursos, o time tinha acabado de ser rebaixado, chegar em terceiro na Copa do Nordeste. Conseguimos o objetivo também. 2018, um processo interessante, seletivo de entrevistas. Eu fui a Miami ser entrevistado pela cúpula do Bolívar, que hoje é do Grupo City, uma concorrência com vários treinadores estrangeiros, espanhóis, argentinos. Eu consegui vencer a concorrência, disputei uma Libertadores, com exceção desse ano agora, né, que o Bolívar está muito bem, mas nos últimos 10 anos a melhor campanha tinha sido a minha. Ganhamos do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, do Colo-Colo, jogamos muito bem, empatamos com o campeão da Libertadores, fizemos 8 pontos, conseguimos a classificação também para as oitavas da Sul-Americana, passamos de fase, então saímos da Libertadores, mas conseguimos uma colocação boa que nos levou à Sul-Americana, novamente outro objetivo concluído, né? E 2020, no Joinville, há 6 anos que o clube não ganhava um título, conseguimos conquistar a Copa Santa Catarina, conseguimos também conquistar a Recopa em cima da Chapecoense, que tinha recém tido acesso à primeira divisão. Então, mais um ano com objetivo concluído. E depois disso, uma passagem pelo Paysandu. E agora, basicamente um pouco mais de 1 ano no Confiança, também conseguindo os objetivos traçados, que foi tirar o time do rebaixamento ano passado,
chegar a uma final de estadual depois de 3 anos, conseguir uma vaga da Copa do Brasil e o campeonato desse ano da Série C lutando, estando bem próximo ou dentro do G8 todo o tempo. Então todas as passagens foram marcantes para mim, claro, umas com expressões maiores, como Figueirense, Chapecoense e Estoril, mas experiências maravilhosas como o Bolívar, mas todos são muito importantes porque a gente faz tudo realmente com carinho, com amor, e eu sempre digo, nós somos responsáveis por organizar os sonhos dos presidentes, dos diretores, dos torcedores, que não podem estar no dia a dia dos clubes. Então nós somos os representantes dessas pessoas dentro do clube no seu dia a dia. Então a gente tem que fazer com muito carinho, com muita dedicação. Não tenha dúvida. Estamos aqui conversando com Vinícius Eutrópio, técnico de futebol. E Vinícius, você citou aí algumas equipes que foram mais marcantes na sua carreira e, coincidentemente, são equipes que eu tenho perguntas para lhe fazer. Um clube que lhe marcou como jogador e que você também teve passagens como técnico é o Figueirense. E o Figueirense vive aí um período de reestruturação, queda para a Série C, dificuldades, busca de retomar um caminho antigo. Como que você vê o momento do clube? O Figueirense é um caso à parte, né? Porque eu fui o único jogador e treinador campeão na história do Figueirense. Outro dia saiu também ali a seleção dos melhores dos 100 anos. Eu tô ali, tem grandes jogadores, mas me puseram ali, eu aceitei, né? E eu fico preocupado, fico triste, porque o Figueirense ele passou vários e vários anos aí na Série A e infelizmente por questões extra-campo, basicamente, foi caindo e hoje se encontra numa situação difícil, preocupante, mas eu tenho certeza que eles vão se manter. E a gestão do grupo é uma gestão séria, de um grupo de pessoas sérias, que pegou realmente um clube com muita dificuldade e não se faz nada da noite para o dia. Então acredito muito na grandeza e no potencial que o Figueirense tem para sair dessa situação, sim. Tomara que consiga, porque a equipe aí do Figueirense vinha conquistando um espaço bem bacana no cenário nacional. E você comentou das experiências no Estoril, no Bolívar. O que mais dá para destacar aí destas experiências que foram internacionais, tanto no Estoril, de Portugal, como aqui na América do Sul, no Bolívar? Já existia uma ideia de que o Bolívar poderia ter os investimentos e a mudança de patamar que tem hoje? As experiências foram fantásticas, pessoais, né? São fantásticas, acrescentam muito na nossa vida, culturais e profissionais também. No Estoril eu fui basicamente encarregado pela empresa que me contratou para organizar o clube como todo, né? Como manager, realmente nós conseguimos fazer isso. Volto a dizer, na época da periodização tática, eu como um treinador brasileiro e vindo de uma empresa brasileira, eu tinha que representar bem os treinadores brasileiros. Eu tenho certeza que eu fiz isso. Eu escrevi e também palestrei para a Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. Seu filho mais famoso é o Mourinho. Montamos um time muito competitivo que realmente atraiu o futebol português para ver. Ganhamos do Sporting depois de 45 anos, fizemos amistoso com o Benfica do Jorge Jesus, ganhamos o amistoso, revelamos muitos jogadores. Nos anos que depois se passaram, Estoril chegou à Liga Europa, surpreendendo muito a todos. Então, assim, foi um legado bom, uma base muito boa, importante. E eu também, obviamente, cresci muito culturalmente, como eu disse, e profissionalmente com os profissionais portugueses e o futebol europeu em si. E no Bolívar, um desafio bem diferente, um time já do povo. Bolívia tem 12 milhões de habitantes, Bolívar,
O Clube Bolívar tem 7 milhões de torcedores, é como os grandes clubes do Brasil. É uma responsabilidade grande, uma pressão grande, mas que eu também consegui colocar meu trabalho, volto a dizer, fazendo 8 pontos numa chave da Libertadores, onde tinha 2 campeões, e conseguimos, se não passar de fase, por questões de número de gols só, gols feitos, pelo menos classificando para as oitavas da Sul-Americana, que deu aí uma sequência. Então, importante, o Bolívar sim, eu acreditava que viraria e vai virar uma potência, principalmente pelo seu dono, Marcelo Claure, que tem uma visão extraordinária de futebol, de negócios, a vida dele já mostra que ele é um vencedor. Então, ele é um cara muito arrojado e o Bolívar ainda vai crescer muito mais do que está crescendo no momento. Que bacana, Vinícius, uma carreira muito legal realmente. E deixa eu trazer o assunto para um período atual. Na sua visão de técnico, há um tema que a cada rodada ganha mais e mais polêmicas: o uso correto do VAR. Como que têm sido os critérios do VAR na sua opinião atualmente? E também já estendo a pergunta para o momento do futebol brasileiro atual, tecnicamente, como tu tem observado? A visão do VAR, na verdade, como algumas questões da arbitragem, precisa se determinar um código, um padrão, para que as coisas fiquem mais tranquilas, porque são critérios, às vezes, estabelecidos diferentes para as mesmas situações. Eu acho que isso é o que causa um pouco mais de preocupação, né, e, às vezes, desagrado das pessoas. E o momento do futebol brasileiro é um momento, eu acredito, um momento bom. A gente está vivendo essa febre dos treinadores estrangeiros, né? Eu digo que nós temos que nos preparar. Hoje em dia nós estamos preparados. Hoje em dia nós temos o certificado. O que nós precisamos realmente, que eu sempre falo nas minhas oportunidades de entrevista, é que nós sejamos os exemplos e os ídolos dos presidentes e dos diretores executivos dos clubes que a gente passa. Então, por exemplo, eu fui agora no Confiança, mais de um ano, o executivo tem que falar: nossa, esse cara se dedica, ele é organizado, ele tem planejamento, ele tem método, ele tem conteúdo, ele tem comando. Saiu um treinador brasileiro, eu vou pegar um outro treinador brasileiro. Eu nem quero ver outros treinadores. Então é isso que a gente tem que fazer, deixar legados, se dedicar, ser organizado, porque eu peguei essa transição no futebol português, né? Eram muitos treinadores estrangeiros também. Então eles só conseguiram ser ali sua totalidade no futebol português a partir do momento que eles provaram internamente que eles tinham capacidade de ser os treinadores. Então aqui no Brasil, eu volto a dizer, cada treinador hoje que está num clube brasileiro, ele tem que ser o ídolo do seu diretor executivo, do seu presidente, para que o presidente não busque um treinador estrangeiro. Nada contra, mas mostrar a capacidade que a gente tem. Seria como contratar um treinador e ele já ter seu ISO de qualidade. O treinador brasileiro vem com isso. Opa, então eu quero um outro treinador brasileiro. Eu acho que a gente tem sempre que demonstrar em todas as oportunidades a nossa capacidade. Importante posicionamento e uma visão que cabe a reflexão aí dos profissionais brasileiros. Bom, Vinícius Eutrópio, o papo está muito bom, eu adoraria ficar a tarde toda conversando contigo, mas precisamos finalizar. E, para finalizar, você em algum momento teve a oportunidade de trabalhar aqui no Rio Grande do Sul? E quais os seus planos de futuro? Grande abraço, fica com Deus, sucesso aí nessas próximas empreitadas e até uma próxima. Nunca tive a oportunidade, algumas sondagens, mas nada concreto, né? Eu tenho uma vontade, sem dúvida, pelo nível do futebol, o nível dos profissionais, o Estado, né, dispensa comentários. Tive muitas pessoas já trabalhando na minha comissão também,
Hoje eu moro em Florianópolis, então a convivência com a população gaúcha é grande, né? É diária, e espero um dia poder sim ter o prazer de trabalhar nesse estado. E os meus planos, só relembrando, 4 dias antes de eu sair do Confiança, eu recusei um contrato e não assinei um contrato para o Kuwait, porque eu ainda estava com um contrato em vigor no Confiança. Essa oportunidade eu perdi, mas segui a minha linha, né, de não sair dos clubes, e agora estou no mercado, aguardando contato com um, contato com o outro. Já tive 2 convites, achei melhor aguardar, e estou, né, mapeando, acompanhando todos os campeonatos e também em contatos com processos futuros aí para que a gente possa seguir a carreira da melhor forma possível, sempre deixando um legado para os clubes e entregando-se aí de corpo e alma e deixando sempre um trabalho e os objetivos alcançados. E finalizando também, quero deixar muito obrigado pelo convite, um abraço a todos, espero que todos que tenham ouvido tenham gostado, que eu possa ter acrescentado algo, né? É sempre bom para a gente aprende também, e parabenizar, né, pelo programa, e vamos lá, um grande abraço para vocês, estou sempre à disposição. Não tenha dúvida, agregou demais aos ouvintes, grande bate-papo, com certeza acrescentou muito, Vinícius Eutrópio, e concordo contigo, muito legal essa postura de manter a palavra independente de qualquer coisa. Grande abraço, Vinícius Eutrópio, técnico de futebol, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.